Boa noite a todas. Bem-vindas ao meu, ao seu, ao nosso podcast. Meu nome é Fabrício Mateus, eu sou médico especialista em medicina de família e aqui eu ajudo você, mulher, a se livrar da ansiedade sem remédios. O tema de hoje vai ser o seguinte, tema polêmico, tema aí que às vezes as pessoas podem ficar chocadas. Mas na real, o que eu quero trazer aqui é por que é que a pior coisa que uma mulher pode fazer é viver com ansiedade. É aceitar conviver com ansiedade. E se você ficar comigo até o final dessa live, você vai entender muito bem. Se você não está fazendo algo a respeito, você vai passar a fazer quanto antes, tá certo? Primeiro ponto de tudo, a gente tem que entender o que de fato é ansiedade. Ansiedade, ela é uma palavra que possui várias conotações. Obviamente que quando eu falo aqui, dentro de um perfil como médico, trazendo temas que possam te ajudar a melhorar, a se livrar dos sintomas. Então eu trago aqui na forma de transtorno, entendeu? Porque a ansiedade ela pode ser usada como um termo de estou com frio na barriga, eu estou ansioso para chegar a uma data especial, entende? Então a ansiedade ela serve nesse tipo de conotação, com a conotação informal. Ela também é um mecanismo de defesa, afinal, naturalmente, nós iremos, sim, nos sentir ansiosos em alguns momentos da vida. Isso é normal, tá certo? É normal. Então, por exemplo, lá no passado, quando existiam tribos, quando existiam guerra, na verdade ainda existe guerra, né, gente? Mas eu estou falando no sentido de quando, entre aspas, bem entre aspas, em tese, o ser humano era menos evoluído, a ansiedade era muito mecanismo de defesa. Muito mesmo. Entendeu? É igual medo. Sabe quando você sente medo de alguma coisa? O medo ele pode ser um medo normal, que ele te resguarda de situações que te colocam em perigo, mas também ele pode se tornar um medo patológico, que é quando você tem medo de tudo e de todos, ou quando você tem uma fobia específica. E olha que interessante, quando eu falo em fobias, a gente acaba misturando as coisas. Ansiedade, medo. Então tem pessoas que têm medo de palhaço, tem fobia de palhaço, tem fobia de barata, fobia de aranha, fobia de lugares altos. Então, isso é importante você entender que ansiedade é um termo genérico, tá? Um termo genérico e por isso tem que ficar muito claro que quando eu falo de ansiedade aqui nesse perfil, nessas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, eu tô falando sobre transtornos ansiosos. Eu tô falando sobre ansiedade como uma doença, como uma patologia, como uma condição médica. E a partir do momento em que eu abordo a ansiedade como um transtorno, como uma condição médica, eu entendo que é algo que precisa de tratamento, pois provavelmente traz danos, não só para a sua vida, mas para a vida das pessoas ao seu redor. Tá? E essa é uma das formas que a gente consegue diagnosticar. Porque, eu sou muito ansiosa. É mesmo? Vamos lá, vamos esmiuçar isso. Porque tem gente que fala que é ansioso, que é ansiosa. Quando você vai investigar melhor, não é que a pessoa é ansiosa. Ela tem momentos específicos de ansiedade. Lembra que eu falei no início? Ansiedade em um determinado grau é algo normal. É algo normal. Mas, a partir do momento que essa ansiedade trava a mulher de viver, trava a mulher de fazer novas coisas, de fazer as tarefas do dia a dia, joga essa mulher para baixo. Ou prejudica as pessoas que estão ao redor, porque ela fica mais irritável, ela fica mais triste. Aí a gente passa a conversar de uma condição médica, uma condição que precisa de diagnóstico, de acompanhamento, de tratamento, entendeu? E olha só que interessante. Ontem eu dei uma aula, né, um aulão fechado, não sei se você participou, na qual eu falei sobre os 3 maiores erros que as mulheres cometem ao tentar se livrar da ansiedade. E o que acontece? Eu não vou entrar nesse assunto aqui. Quem quiser assistir, tá no YouTube, tá certo? Tá no perfil também. E no final, eu abri as matrículas para o método DFM. O que é o método DFM? É uma forma que as mulheres têm de seguir uma metodologia tratando a causa por trás da ansiedade, ok? Para poder de fato se livrar da ansiedade. É uma metodologia que eu criei com base em muito estudo, com base em embasamento de livro, com base em experiência, com base nos atendimentos que eu fiz, tá certo? Então, as inscrições são abertas caso você o queira, ok? E
Os links estão no perfil. Aí vai depender de onde você está assistindo, se é no Facebook, se é no YouTube, se é no Instagram. Mas de qualquer forma, vai estar disponível. Se você quiser, comenta algum post, alguma foto ou manda uma mensagem, tá? Que as matrículas vão ficar abertas até o começo da semana só. Vamos lá, boa noite, Denise. Boa noite, Matheusa Santos. Vamos lá, boa noite, doutor. Como eu consigo controlar meus pensamentos? Eu sofro com tudo, antes mesmo das coisas acontecerem. E estou sofrendo. Tem alguma técnica? Vamos lá. Eu gosto de falar sobre tempo, tá? Tempo. Um dos maiores problemas das pessoas hoje em dia são os extremos de tempo. É quando você tem pouco tempo, quando você tem muito tempo disponível. Por quê? Se você tem pouco tempo disponível, você consequentemente fica mais ansioso por não ter como encaixar as tarefas do dia a dia, por não ter como fazer as coisas ali. Então você fica corrido, você fica corrida, né? Fica mais complicado. Mas, se você tem muito tempo disponível, também é um problema. Porque muito tempo disponível abre brecha para você pensar besteira, abre brecha para você ficar mais ansiosa, para você ficar achando coisa onde não tem, entendeu? Então, é preciso haver um equilíbrio. Não dá para viver uma vida extremamente apertada, no qual você está sempre correndo, dormindo pouco, se alimentando mal, na correria, entendeu? Faz um trabalho, visita a família. Isso não pode. Pode, né? Mas assim, não é recomendado para quem sofre de ansiedade. É você ter pouco tempo, você ficar com esse aperto. Da mesma forma que o contrário, quando há uma disponibilidade gigantesca de tempo, você também acaba sofrendo, ok? No sentido de, poxa, eu já sou uma pessoa que eu sei que tô com uma condição médica de ansiedade. E aí, tá cheio de coisa para eu me preocupar, só que ao mesmo tempo eu tenho muito tempo para ficar pensando em tudo isso. Gera mais ansiedade. Então, uma das sugestões, não é a única, tá? Porque a ansiedade é algo multifatorial. Não é um único fator necessariamente que causa ansiedade ou que desencadeia a ansiedade. Mas uma dica, uma coisa possível para você fazer, caso você esteja com esses pensamentos, né, de ansiedade pré algum evento, pré alguma coisa, é você ocupar o seu tempo de forma com que você não fique pensando nisso, mas não é de forma aleatória, tá? É de forma programada. Então olha para a tua vida, veja as coisas que você pode ou gosta de fazer, como por exemplo, trabalho, algum hobby, cuidar da família, qualquer coisa. E passe a inserir isso de forma estratégica e distribuída ao longo dos seus dias. Para quê? Para que não fique aquela lacuna de tempo a ser preenchida por coisas aleatórias, né? Ou por aquilo que der na cabeça, der na telha, tá? O tempo é um recurso escasso e limitado. Vocês têm que entender isso, tá bom? E a partir disso, você tem que fazer o uso dele com o máximo de sabedoria. Não dá para você, vou gastar meu tempo com qualquer coisa. Vou ficar aqui vendo um monte de vídeo engraçado e eu já esqueço o que eu assisti. Eu vou ficar aqui coçando a barriga, olhando pro teto. Beleza, é até legal fazer isso de vez em quando. Mas busque aproveitar o seu tempo de forma consciente. Então, tudo que você for fazer, independente do que for fazer, tá? Porque eu não tô aqui para ditar regra na vida de ninguém. Mas, por exemplo, Fabrício, eu gosto de assistir vídeo de gatinho no YouTube. Beleza. Mas não faz isso no piloto automático, não. Separa um tempo, fala, olha só, eu vou tirar essa meia hora do meu dia para assistir vídeo de gatinho no YouTube. Ou para assistir vídeo dos macaquinhos no Reels do Instagram. Entendeu? E faz isso de forma consciente. Porque se você faz isso toda vez, de forma impulsiva, de forma automática, primeiro, você não vê para onde está indo o seu tempo. Segundo, isso pode te gerar mais ansiedade por uma falta de controle, por você acabar pensando em coisas que são no futuro, que ainda não aconteceram. Então, isso é importante. Isso é importante, você ter essa noção, essa perspectiva acerca das coisas futuras, do seu atual momento e daquilo o qual você tem controle. Como, por exemplo, aquilo que você vai fazer com o teu tempo livre, tá? Então, esse é um dos recursos muito, muito importantes. Voltando, tô falando aqui porque, em tese, ansiedade seria a pior coisa que a mulher pode fazer, que é conviver com ansiedade. Vamos lá. Você que está aí do outro lado e simplesmente desistiu ou acha que é tranquilo levar a vida com ansiedade, vamos lá. Na aula de ontem, eu falei muito sobre riscos que a ansiedade traz. A ansiedade, como patologia, como condição médica, já tem vários estudos científicos que embasam que ela aumenta risco cardiovascular, que ela aumenta risco de problemas neurológicos, problemas mentais.
isso no longo prazo. Não só os distúrbios ansiosos, mas às vezes os medicamentos utilizados, se utilizados da forma inadequada, sem acompanhamento, entendeu? E aí, Fabrício, traduz isso para mim. Traduz. Vamos lá. Se você é mulher, sofre com ansiedade e não está fazendo nada a respeito, no médio e longo prazo, você tem mais chances de ter um AVC, de sofrer infarto, desenvolver diabetes, hipertensão ou piorar caso você já o tenha, entendeu? Porque tudo isso está correlacionado, você não tem como dissociar o teu cérebro, a tua mente, o seu emocional do teu corpo. É uma coisa só, entendeu? Então é preciso ter esse tipo de consciência, esse tipo de noção. Porque é a partir desse raciocínio que você constrói uma vida muito mais saudável. Não só fisicamente, mas também emocionalmente. Tá certo? Porque você entende, você passa a entender que o seu corpo, que a sua mente, que o seu emocional é uma coisa só. E se algo não vai bem, as outras coisas tendem a não ir também. Ok? E se algo começa a melhorar, o resto também começa a melhorar. Vocês já ouviram falar de hábito angular? Vocês têm algum hábito, algum bom hábito? Por exemplo, Fabrício, eu gosto de ler. Leio livros, adoro ler livros. Fabrício, eu medito de manhãzinha, adoro meditar. Hábitos, eles funcionam como algo que te leva ou para uma parte boa da vida ou para a parte pior da vida. Só que o que acontece quando eu falo de hábito angular, que eu trouxe aqui, esse conceito para vocês? Isso já é sabido, já é estudado em vários livros. E quando a sua vida está uma bagunça, e você escolhe uma única coisa, mas é aquela coisa que é meio que o centro, e você passa a fazer aquilo, as outras coisas elas tendem a se reajustar naturalmente, tá certo? Naturalmente. Um hábito angular que eu costumo perceber nas pessoas, e que inclusive eu considero que na minha vida tende a ser um hábito angular, né, que é o que puxa os outros bons hábitos, é praticar atividade física, por exemplo. Por quê? Vou explicar o raciocínio melhor. Pensa comigo, você tem uma pessoa que ela tem péssimos hábitos. É uma pessoa que ela talvez esteja acima do peso, que ela esteja sofrendo com ansiedade, que ela fume muitos cigarros ao dia, que ela esteja sedentária, mas ela decide que ela vai querer parar tudo isso. Só que você entende que é muito difícil e muito improvável que ela vá fazer meditação, atividade física, dieta, dormir cedo, tudo ao mesmo tempo, porque a vida dela já tá, ocupando o termo, uma merda, né? Tá complicada. Então, assim, é muito, muito difícil para essa pessoa conseguir agarrar várias cordas de uma vez e sustentar tudo aquilo. Porque é pesado, porque é complicado, entendeu? Então, o que é válido nesse caso? É você olhar em volta e entender o que é mais prático, menos difícil de eu inserir na minha vida e de eu conseguir sustentar isso, pelo menos por alguns dias, algumas semanas, meses, né? E aí você pega uma única coisa e passa a fazer aquilo. E aí o exemplo que eu estava dando, de uma pessoa que fuma, que está acima do peso, que não dorme bem, que não se alimenta bem. Aí essa pessoa decide que a única coisa que ela vai fazer é praticar corrida. Ela vai dar uma volta na quadra e aí ela passa a fazer aquilo todos os dias, todos os dias, todos os dias. Aí ela aumenta a velocidade dela. Aí quando ela vai ver, ela tá tendo mais disposição. Só que ela continua fazendo o resto errado. Ela dorme mal, ela se alimenta mal, ela continua fumando. Só que olha que louco. A partir do momento que ela passa a enxergar algum tipo de progresso nessa atividade que ela decidiu se comprometer, ela fica, epa, peraí. Eu tô correndo e eu atingi um teto do meu desempenho. Como é que eu faço para poder correr mais? Mais velocidade, com mais vigor? Eu acho que eu vou dormir mais cedo. E aí, de repente, aquilo é natural. Ela já estava mantendo o hábito de praticar uma atividade física, de fazer uma corrida ali, e ela passa a dormir mais cedo. Mas ela continua fumando. Ela continua se alimentando mal. Mas ela já tem duas coisas ali que ela tá fazendo. Beleza, beleza. Aí ela percebe que ainda assim dá para melhorar. Ela percebe que ela chegou num pico ali, né, da atividade física dela, que começa a dar uma canseira, né, dar uma falta de ar. Ela fala, poxa vida, tá difícil. Acho que eu não vou fumar hoje. Aí ela começa aos poucos a largar do cigarro. Entendeu? Então olha só, atividade física, melhora do sono, diminuição da carga de tabagismo. E aí, ela que antes comia muito alimento industrializado, muita porcariada, um belo dia ela senta, olha pra comida e fala, não sei se isso vai cair bem, porque mais tarde eu tenho que correr, porque eu tenho que dormir cedo, eu acho que eu vou comer uma saladinha com peito de frango.
e de repente ela está se alimentando melhor, entende? E quando você vai ver, ela está num grupo de corrida, fazendo novas amizades, com laços sociais saudáveis. E aí você olha para a vida daquela pessoa que antes estava uma bagunça, mas por causa de uma única atitude, de um único hábito angular que ela conseguiu inserir e manter, aquela única coisa foi puxando todo o resto. Então, você que está aí do outro lado, que está assistindo, que está me escutando, entenda. Se a sua vida está uma bagunça, se você sofre com ansiedade, se tudo parece estar fora do lugar, comece por uma única coisa. Uma única coisa. E talvez essa única coisa seja entrar no método DFM. Como eu disse, eu abri uma turma que eu vou acompanhar de mulheres que querem se livrar da ansiedade sem remédio, uma turma online, tá certo? É uma turma paga, porque vai ter um acompanhamento meu, porque vai ter um acompanhamento da minha equipe, porque a gente tem que hospedar isso na plataforma, tá certo? Então, caso você queira participar, ó, tá com um descontão, acertar com um descontão. As primeiras mulheres que entrarem, né, elas vão ter direito a uma sessão individual comigo, ao invés de você estar aí só assistindo, a gente vai conversar, tá certo? A gente vai marcar um dia, a gente vai abrir a câmera, tá certo? Vai ser uma sessão individual para entender o teu caso, ok? Para a gente explicar certinho como as coisas funcionam. Então, caso você queira essa experiência, participar dessa turma do método DFM, entra no link que tá na bio do Instagram ou no story do Facebook. Enfim, ou manda uma mensagem, tá? Ou manda uma mensagem que eu ou minha equipe a gente vai dar uma olhada. Mas voltando, tava falando sobre uma única coisa, tá? E como eu disse, essa única coisa pode ser várias coisas. Você escolhe, você decide. A grande questão é justamente essa, é assumir o controle sobre algo que tá ali na tua vida. Que talvez esteja meio solto, esteja meio bagunçado, esteja meio sem perspectiva, né? É importante. É muito importante. Eu não sei o que é. Quem vai decidir isso é você. Talvez seja dormir mais cedo, talvez seja comer salada, talvez seja começar uma caminhada, um esporte, uma academia. Ah, começar uma meditação de 3 minutos logo pela manhã quando acorda. Não sei. Eu só sei que você tem que começar aos poucos. E ó, vamos lá, que a gente não é criança, tá? Também não adianta se enganar. Você começa algo, você sustenta aquilo ao longo do tempo e você assuma o compromisso de melhorar. De melhorar aquela única coisa. No exemplo que eu citei, por exemplo, da pessoa que tinha tudo aquilo de errado, na verdade, ela decidiu correr, praticar a atividade física da corrida. Só que ela entendeu que a corrida dela, ela precisava melhorar. Ela precisava correr por mais tempo, com uma velocidade maior, tendo mais disposição. E foi isso, essa perspectiva de melhora, essa perspectiva de tem aqui uma evolução, algo a mais a atingir, que trouxe os outros hábitos para ela, que trouxe as outras coisas, tá? Então isso é de extrema importância, beleza? Vamos ler rapidinho aqui os comentários. Boa noite, Rosilene, Daniela, Denise, Cida, Nazaré. Vamos lá. Boa noite. Se eu tenho ansiedade, tenho dores, falta de ar, dor no peito, isso pode ser hora de entrar com medicamentos? Não dá para saber, ok? Para eu saber isso, só fazendo uma consulta individual. Mas eu vou adiantar uma informação. A maior parte dos casos não necessita entrar com remédio. Dá para resolver sem remédio. A maior parte dos casos. Ah, Fabrício, mas as pessoas que eu vejo, elas tomam remédio. Sim, porque é mais fácil, né? Assim, vai no médico, o médico olha pra cara ali, faz uma consulta rápida, uma consulta corrida, passa uma receita, encerrou. Encerrou. Eu mesmo, igual eu falei, eu contei a história já. Se você acompanha aqui há algum tempo, você sabe que eu tive ansiedade no passado, que eu fui no médico, e eu saí com uma receita de antidepressivo. Na época eu não sabia, né? Porque eu era mais novo, não tinha nem entrado na faculdade ainda. E eu não tomei. Eu não tomei. Entendeu? E eu me livrei da ansiedade. Uai, mas como assim, Fabrício? Você teve diagnóstico de ansiedade, o médico passou um remédio pra você, você não tomou e você ficou sem ansiedade. É, pô, é mágica? Não, não é mágica, gente. Não é mágica. Essas coisas, elas requerem algum tipo de esforço, elas requerem algum tipo de mudança. Ok? E é isso que eu tento trazer aqui para vocês, óbvio, que às vezes em conteúdos mais soltos, esporádicos, informais, mas dentro do método DFM eu tenho um passo a passo ali, né? Um passo a passo. Igual eu falei, as matrículas são abertas, quem quiser se inscrever é só entrar, fazer a inscrição, que aí eu e minha equipe vão entrar em contato e você vai ter acesso ao longo do tempo a toda a metodologia.
Porque, como eu disse, muitas vezes, vamos lá, remédio. Tem alguns casos que são mais raros, tá? Não é a maior parte, é a menor parte. Que a pessoa ela tem realmente um distúrbio neuroquímico ali que ela precisa do remédio para que tenha uma regulagem hormonal. Óbvio que eu tô falando de forma bem leiga, bem simples. Mas tem uma grande parcela das pessoas que toma a medicação não como uma forma de resolver a ansiedade, mas sim como uma forma de aliviar os sintomas. Ou seja, você está tendo sintomas, toma o remédio, os sintomas melhoram, mas assim, ele não está resolvendo a causa necessariamente. Ele está resolvendo aquilo que você sente. Ah, mas isso já é bom, Fabrício. É, depende. Depende. Se você colocar na ponta do lápis efeitos colaterais a longo prazo, porque algo, ó, vamos lá. Benzodiazepínico, Rivotril, né, que é o clonazepam, lorazepam, alprazolam, esses anos da vida, eles normalmente são para apagar incêndios, são para crises ou para casos muito graves, né? Eu não gosto, a não ser que seja um caso muito específico, que o paciente fique utilizando isso no longo prazo, porque já é provado e comprovado. Essa classe de medicação pode causar dependência. Por isso que é tarja preta, por isso que é ultra mega controlada. É aquela receitinha azul, entendeu? Porque não é, vamos distribuir remédio para todo mundo. Não é assim que funciona, certo? E no longo prazo, esse tipo de medicação, se utilizado em doses altas pela pessoa ao longo dos anos, pode sim contribuir para demência, pode sim ser um fator a mais de risco para, por exemplo, o desenvolvimento de Alzheimer. Isso já tem estudo, tá? Isso já tem estudo. Então, assim, entrar com uma medicação é uma coisa muito particular. Até porque, vamos lá, quando você entra com um remédio para uma paciente, ela pode não se adaptar, certo? Todo remédio que é iniciado, ele é uma tentativa. Existem protocolos que a gente estuda nos livros, quando você fecha o diagnóstico, quando tem um determinado grau de gravidade, alguma coisa nesse sentido, e aí você entra com a medicação. Só que assim, essa medicação pode ter colateral, a pessoa pode não ter melhora dos sintomas, pode demorar, e aí você tem que retirar, trocar, colocar uma outra classe, ou associar um segundo remédio, entendeu? Então assim, lembrando, é a menor parte que vai precisar disso, tá? A menor parte. Mas tá tão intrínseco na cultura hoje em dia, né, essa medicalização da população, que é muito mais fácil, né? Aparentemente mais fácil. Então se eu quero emagrecer, por que não tomar a injeção que está na moda? Ao invés de seguir uma dieta, ao invés de fazer uma atividade física, porque demora, né? Demora mais. Então, assim, eu não tô aqui para fazer juízo de julgamento, né? Eu não sou juiz, eu não estudei para ser juiz, eu não fiz direito para ser juiz. Eu sou médico. Mas, a partir do momento que eu sou médico, eu tenho responsabilidade, tá? Com você que tá aí do outro lado, com meus pacientes, de deixar claro que não é você tomar uma cápsula, um comprimido que vai resolver a tua vida. Entendeu? Se você continuar no mesmo modus operandi. Porque assim, as pessoas elas têm aquilo na cabeça, né? Que eu vou tomar um comprimido, minha vida vai mudar. Vai ficar tudo melhor. Gente, realmente, o remédio pode até trazer uma melhora. Mas qual que é o problema? Você precisa de um sustento, de algo que sustente essa melhora. E para você sustentar uma mudança na tua vida, você tem que exercer mudanças na sua vida. Entendeu? Que se é o mesmo padrão. Eu frequento os mesmos lugares, eu tenho o mesmo sono ruim, eu como os mesmos alimentos, vejo as mesmas pessoas, eu ajo da mesma forma, continuo sedentário. E não dá, sabe? Não dá. Então você pode até usar remédio. Pode até ser prescrito. Tudo tem que ser passado por uma consulta e acompanhado. Mas entenda, é necessário, é prudente que existam alterações na sua rotina, na sua vida, nos seus hábitos, ok? Porque senão, viver nesse mesmo modus operandi é mais ou menos o... eu sempre esqueço essa frase, mas eu acho que vou tentar lembrar ela, que é o gato, né, do Alice no País das Maravilhas. Ela pergunta o caminho, né? Para onde eu vou? Aí o gato responde pra ela: para onde você quer ir? Onde você quer chegar? Aí ela: não sei. O gato fala: qualquer caminho serve. Então, a vida é mais ou menos isso. Pra onde você quer ir?
Já parou pra pensar nisso? Perspectiva. Para onde é que você tá indo? As pessoas hoje não têm perspectiva, né? Aí gera esse monte de problema emocional, esse monte de problema mental, lotam os seus consultórios, vendem-se milhares, milhões de medicações, porque as pessoas simplesmente não têm mais perspectiva. Elas não conseguem enxergar um horizonte. Qual é o horizonte? O que você enxerga daqui 1 ano, 10 anos? Ah, Fabrício, mas eu já sou velha, não importa. Ah, mas meus filhos já saíram de casa, não importa. Tá? Só acaba quando acaba. Se você está aqui assistindo, escutando, você tem um horizonte, você tem dias à sua frente, meses, anos. E quais são as coisas que vão estar ali presentes? Porque, ó, vou te contar um segredo: o tempo, ele vai passar de qualquer jeito, de qualquer forma. Agora, a forma com que você vai agir nesse horizonte de tempo, aí é outra história, é contigo, né? Aí é uma outra coisa. Entendeu? Então a gente tem que ter essa noção de poder, empoderamento mesmo. Eu não gosto tanto dessa palavra, mas acho que ela cabe aqui. Esse empoderamento. Eu tenho um horizonte aqui, eu tenho anos de vida. E o que é que vai rolar nesse tempo todo? Eu vou trabalhar, eu vou criar meus filhos, eu vou viajar, eu vou juntar dinheiro, eu vou emagrecer, eu vou fazer dieta, não sei. Só que você precisa colocar as coisas em perspectiva. Eu fiz um desafio com algumas mulheres, né, que eu mandava um áudio num grupo fechado de WhatsApp por 20 dias. Em cada áudio continha um tipo de reflexão, um tipo de exercício para elas fazerem. E uma coisa que eu bati bastante nesse desafio foi sobre ciclos. Porque a nossa vida, quando você olha ela de forma externa, você entende que tem um início e um fim e tudo que tem ali no meio, aquele recheio, né, chamado vida. Então, você nasce, você vive e você morre. Aqui eu tô sendo simplista, mas no verbo viver cabe muita coisa, cabem vários outros ciclos. Entendeu? E a partir do momento que você entende que dentro deste ciclo chamado vida existem inúmeros outros ciclos, você tem que entender quais os ciclos que você está vivendo. E você também precisa entender que você não precisa completar tudo, você não precisa ter sucesso em tudo. Na verdade, boa parte das coisas que você for tentar, que você for querer, você não vai conseguir, você vai abandonar e tá tudo bem. Só que você precisa fazer isso de forma consciente, consciente. Porque se você só faz o piloto automático e vai carregando aquele monte de obra inacabada aqui no fundo da sua mente, da tua cabeça, isso pesa, isso faz mal, isso ocupa espaço, entende? Eu não sei se você já tentou usar um computador ou celular mesmo e abriu aí o navegador, o Google Chrome, Internet Explorer, não sei, e foi abrindo várias abas, vários sites, né? Quando você tem muitas abas abertas, muitos programas rodando ao mesmo tempo no computador ou no celular, o que acontece? Hã? Normalmente, o computador, o celular, mesmo que seja uma máquina potente, todos eles têm um limite. Tem um limite. Memória RAM, né? A trava. Então, a vida é mais ou menos isso. Quantas coisas você não está acumulando aí no fundo da tua cabeça, né? Frustrações, relacionamentos, problemas no trabalho, coisas que você não perdoou, sabe? Mágoas. Eu não sei, mas assim, a gente entende, né? A gente é ser humano. Quanto dessa carga pesa metaforicamente aí nas suas costas? Você já parou para pensar nisso? Porque tudo isso é fator de risco, fator contribuinte para ansiedade, certo? Para ansiedade. E se você não tiver alguma forma de encerrar esses ciclos, e quando eu falo encerrar um ciclo, eu não estou falando que você precisa atingir um objetivo. Não, às vezes é só você olhar e falar, eu perdoo. Às vezes é só você olhar e falar, eu não quero mais isso. É só você olhar e falar, realmente, não vai dar. Sabe? Eu vou dar um exemplo pesado. Eu percebo que muitas pessoas que ao longo dos anos passam a ganhar peso, porque assim, quando a gente é jovem, a gente tem um metabolismo mais acelerado e tal, você pode comer o que você quiser que você não engorda, né? E passa dos anos, né, você pode ganhar algum peso, se você manter o mesmo ritmo e não fizer atividade física, não tiver uma reeducação alimentar. Eu mesmo, teve uma época que eu ganhei um peso, tá? Ganhei um peso, minhas roupas passaram naturalmente a ficar apertadas, né? Ficaram apertadas. Só que aí tem aquele tipo de pessoa que ela guarda aquele monte de roupa que não serve e ela fala,
vou guardar, porque um dia eu vou voltar ao peso anterior, ao corpo que eu tinha antes. Você pode até voltar, mas não deixa essa aba aberta. Ou você joga essas roupas, doa, vende, sei lá, e assume ali algo, ou você faz algo a respeito, porque senão fica aquela coisa enferrujada ali, travada, entendeu? Mesma forma com relacionamento. Ah, o relacionamento não vai bem, a pessoa termina, mas fica aquele término mal resolvido e fala, ah, não, porque um dia eu vou voltar com fulano, com ciclano. Ou você volta, né? Faz as pazes, ficam juntos, resolvem as pendências, ou acabou. Ou acabou, ou encerra o ciclo. Porque, como eu disse, esse excesso de coisinha de aba aberta fica gerando burburinho mental. Fica aí, ó, aquele monte de pensamento acelerado na tua cabeça. Tá bom? Então, quais são os ciclos? Quais são as abas que estão abertas na sua mente hoje e que precisam ser fechadas? Ou simplesmente encerradas, assim, eu não quero mais, ou eu vou terminar isso o quanto antes. Entende? A partir do momento que você criar esse tipo de conhecimento, de sabedoria, você vai ter uma melhora significativa. Tá? E voltando, como eu disse, a mulher aceitar conviver com ansiedade é a pior coisa que ela pode fazer. De verdade. Já falei pra vocês. Não separa. Você não separa mente, corpo, emocional. É uma coisa só. Tá tudo misturado. Se você não dorme bem, você fica irritadiça. Se você não se alimenta bem, você pode ter problema intestinal. Tá? Se você fica ansiosa, você pode desenvolver dores físicas. Então uma coisa reflete na outra. É isso, é a vida. É bate bola, jogo rápido. Tá? Tendo isso em mente, é focar nas pequenas coisas que você possui algum tipo de controle. Sempre volto nisso, sempre bato nessa tecla. Por exemplo, você tem controle em estar aqui assistindo esta live. Você podia estar vendo, sei lá, novela, filme, jornal, vídeo de gatinho. Não, mas aqui você decidiu. É um tipo de controle. É um tipo de. Você está apontando para uma direção. E isso é bom. Isso é bom, sabe? Quando você passa a consumir conteúdos que apontam para uma melhora. Porque aqui, eu não estou aqui fazendo entretenimento. Eu não estou aqui fazendo piada, né? Eu não tô aqui sendo engraçado, ou falando bobeira, ou fazendo fofoca. Não, poxa. Eu tô falando sobre um conteúdo muito específico. Eu sou um médico falando sobre ansiedade, com foco nas mulheres que querem se livrar da ansiedade sem remédios. Inclusive, eu criei um método para isso. Que caso você não saiba, as inscrições estão abertas e você pode participar comigo, tá? 100% online. Se você quiser fazer sua inscrição, basta mandar uma mensagem depois aí no chat, ok? As vagas vão ficar abertas até o começo da semana. Ah, você tem o final de semana para se inscrever, tá? Porque a turma é fechada. Depois vão ter os encontros, tá? A gente vai ter encontros ao vivo, online, tudo online. Mas assim, a gente vai poder conversar. Porque aqui, quando eu abro a live simultaneamente, eu tô no YouTube, eu tô no Facebook, eu tô no Instagram, tô gravando aqui. Então, é simultâneo. Na real, que eu faço esse conteúdo para deixar ele gravado. É legal quando eu vejo que tem gente participando, isso é muito importante, até por causa do horário, né? Hoje eu acabei fazendo mais tarde. Aqui em Cuiabá é uma hora antes, mas para quem tá no horário de Brasília é mais tarde, né? Então muita gente já está dormindo. Então tá certo isso, tem que dormir cedo, né? Tem as horas de sono adequadas. Mas é isso, pessoal. É isso daí. É perspectiva, é mudança. Tá bom? Cida, você se interessa em entrar pro método DFM? Igual eu te falei, Cida. Manda uma mensagem, tá bom? Manda um comentário, deixa escrito aí. Você tá no grupo de WhatsApp? Você participou da aula? Eu posso escrever o link. Deixa eu ver aqui se eu consigo o link para vocês. No Instagram acho que eu não vou conseguir. Mas aqui, pera aí. Eu vou pôr o link para facilitar a vida, né? Bom, porque aí você pode fazer essa inscrição, tá? Já faz a inscrição, já entra. Ó, coloquei aqui. Opa, foi. Tem no Facebook e no Instagram. No Instagram. No YouTube. No Instagram não vai dar pra colocar, tá, gente? Porque no Instagram é no celular. Mas pessoal que tá no YouTube
E pessoal que está no Facebook, é só clicar no link, tá bom? Você clica no link, vai aparecer uma tela para você colocar seu nome, e-mail, telefone, e aí vai ter a parte de pagamento. Lembrando, é uma turma fechada, que vai ter acompanhamento, tá certo? Você vai ter encontros ao vivo comigo, a gente vai poder conversar. Porque aqui, acaba que eu vejo, eu leio o chat, mas a gente não tá conversando. Não tem como eu conversar aqui falando sozinho pra tela. Mas eu leio o chat, eu interajo com vocês. Quem entrar no método, a gente vai conversar durante. Vai ter 6 encontros semanais ao vivo, então vai ter bastante oportunidade para eu poder pegar ali na sua mão praticamente e te auxiliar a se livrar da ansiedade e o melhor de tudo, sem remédio. Afinal, aqui o meu intuito não é passar medicamento, isso é consulta. Você precisa de medicamento, você tem que passar por consulta, tá bom? Então, quem quiser entrar no método da FM, as inscrições abriram ontem, ok? Abriram ontem. Lembrando, ainda tem vaga. As primeiras mulheres que entrarem vão ter uma sessão exclusiva de mentoria comigo, ok? Comigo. E só para eu alertar vocês, Fabrício, eu quero consultar, eu quero isso. Não tenho agenda. Não tenho. Então, quem quiser ter a oportunidade de conversar comigo, de explicar seu caso para mim, entra no método que você vai ter essa chance, tá bom? Você vai ter essa chance. Então vamos lá. Falei aqui muito sobre hábito angular, falei sobre as coisas que nós temos controle, tá certo? E os impactos que a ansiedade tem na sua saúde física, na sua saúde mental, na sua saúde emocional, nos seus relacionamentos. Sabe uma outra coisa que afeta muito a vida da mulher que sofre com ansiedade? A tomada de decisões, porque o processo decisório, né, de você decidir por alguma coisa, seja ela importante ou não na sua vida, o que acontece? O que acontece? Uma pessoa ansiosa tende a ficar mais em cima do muro. Ela tende a ficar com a visão mais nublada. Então ela não faz as escolhas e quando ela faz as escolhas, ela não fica tão segura daquilo que ela escolheu, ok? Então você que está sofrendo com ansiedade, tem sintomas de ansiedade, entenda isso. Não é só você ter ansiedade, tá certo? Não é você só ter um problema com ansiedade. É também as suas escolhas estarem sendo afetadas, ok? Então tome muito cuidado com isso. Então vamos lá. Estamos chegando quase ao término aí do episódio de hoje. Eu falei sobre os hábitos, falei sobre as coisas que a ansiedade afeta, falei sobre o porquê você escolhe, não uma escolha, né? Mas você conviver com ansiedade pode ser a pior decisão da tua vida, porque reverbera, né? Reflete em todo o resto. Relacionamento, saúde física, saúde mental, saúde emocional, hábitos, inclusive reflete no seu padrão financeiro, na forma com que você lida com as pessoas, na forma com que você desenvolve seu trabalho, no seu autoconhecimento, na sua concentração, na sua memória. Tá tudo interligado, gente. Tá tudo interligado. Não dá pra você ficar isolando as coisas em caixinhas separadas. A vida é uma só, poxa. Tem gente que tenta isolar o trabalho da vida pessoal, disso, daquilo. Não, pô. Não dá. Em última instância, tá tudo interligado. De uma maneira ou de outra. Entende? Então, tenham essa consciência. Tenham essa consciência. E ó, vou fazer uma última chamada. As matrículas aí estão abertas para você que quer entrar no método da FM, ter um acompanhamento meu online, tá certo? O link eu mandei no YouTube e no Facebook. Lembrando, pessoal do Instagram, não dá para eu mandar, mas se você estiver no Instagram e quiser fazer parte dessa turma do método da FM, basta você entrar na bio, né, no perfil, que vai ter ali o sitezinho, é só clicar, fazer o seu cadastro, vai abrir a tela de pagamento, finalizou, pronto, você tá dentro. Entendeu? Simples assim. Simples assim. E ó, as vagas são limitadas, tá bom? Não tem como estar aberto para muita gente. Por quê? Porque a gente vai interagir, né? Porque a gente vai ter as nossas salas fechadas, a gente vai conversar, as mulheres que entrarem no método. Então, isso é importante, tá? Eu prezo por manter a qualidade, por manter essa interação, porque eu acredito que assim é a melhor forma de você ter os seus sintomas de ansiedade, né? Longe pra caramba, e melhor de tudo, sem uso de remédios, ok? Porque a proposta aqui
não é ficar passando remédio, isso daí tem que ser feito em consulta, com um profissional, tudo mais. E como eu disse, é a menor parte dos casos, tá? É a menor parte dos casos. A maior parte a gente consegue resolver atendendo aos fatores de risco, aos fatores de proteção, fazendo aquele custo-benefício, colocando a tua vida na balança, em perspectiva, tá? Então é isso, galera. Por hoje vamos finalizando. Se você tiver alguma sugestão de tema, algum comentário, alguma coisa, pode mandar para mim ou em qualquer uma das redes que eu ou minha equipe vamos estar lendo. Esse assunto aqui foi um tema que eu acabei criando com base nos comentários, tá? Das últimas lives. E eu também tenho uma lista aqui baseada no que vocês me escrevem, beleza? Fiquem com saúde, fiquem com Deus e até a próxima.